prazer enorme estar aqui e um prazer ainda maior de estar iniciando os trabalhos aqui no terceiro Festival de Inverno. A gente tem esse ano uma programação, eu ia falar interestelar, mas está mais para intergaláctica, porque é um privilégio... Alô? Nada. É um privilégio enorme a gente ter essas pessoas que estão aqui hoje, compartilhando conosco. Bom, então antes de começar esse primeiro painel de literatura, eu queria convidar todos vocês, após aqui as falas, as autoras vão estar ali na frente da livraria recebendo vocês para assinar livros, e enfim. E também, entre uma apresentação e outra, vai ter a Banda Cordão Pixinguinha, que é um projeto musical daqui do Cordão, que vai acontecer lá naquele outro palco. Então, a rotina vai ser essa, de lá para cá e de cá para lá. E no caminho a gente pode parar para tomar um chopp, essa coisa toda. E, bom, então, dando início aqui, eu vou convidar, primeiramente, a Adriana Negreiros, vou falar brevemente sobre ela, que vai ser a mediadora, e ela vai chamando uma a uma das autoras. Adriana Negreiros é editora no UOL e jornalista desde 1996. Trabalhou nas revistas Veja, Playboy e Cláudia. É autora dos livros Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço e A Vida Nunca Mais Será a Mesma, Cultura da Violência e Estupro no Brasil. Vencedor do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor ensaio de 2021. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, em filosofia pela USP e é doutoranda em estudos feministas na Universidade de Coimbra, de Portugal. Adriana Negreiros. Obrigada, querida. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Agradeço ao Rafael Valim e à Camila Valim pelo convite. É uma alegria imensa, ainda mais para estar com essas três mulheres que eu tanto admiro. E vou começar chamando, então, aqui de uma por uma, a Andrea Del Fuego, que é escritora. Ela tem pós-graduação em filosofia pela USP e longa experiência coordenando oficinas de escrita criativa. É autora de vários livros. Entre eles, 3 coletâneas de contos e os romances Os Malaquias. Foi publicado pela Língua Geral em 2010 e vencedor do Prêmio José Saramago. Foi publicado em 9 países. Ela também é autora de As Miniaturas, publicado pela Companhia das Letras em 2013, e também publicado em Portugal, Argentina e França. E A Pediatra, também pela Companhia das Letras, em 2021. Foi publicado em Portugal e Argentina e teve os direitos vendidos para o cinema e para o teatro. Agora eu gostaria de convidar a Natália Timmerman. A Natália nasceu em 81, em São Paulo. Ela é médica e psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. A Natália publicou Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, pela Elefante, em 2017, e a coletânea de contos Rachaduras, pela Quelônia, em 2019, finalista do Prêmio Jabuti. Publicou também Copo Vazio e As Pequenas Chances, pela Todavia. Agora eu gostaria de chamar Márcia Tiburi. A Márcia é filósofa, escritora, artista plástica e professora universitária. Sua obra abrange diversos campos do saber: ética, estética, filosofia do conhecimento e feminismo. Entre seus livros mais recentes estão Mundo em Disputa, publicado esse ano pela Civilização Brasileira, o romance Com Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, editora Nós, 2023, e outros como O Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Colonial, pela Civilização Brasileira, em 2021, Feminismo em Comum, Rosa dos Tempos, 2018, e o clássico Como Conversar com o Fascista, Record, 2015. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. É realmente um prazer imenso estar aqui. Acho que eu vou me posicionar aqui. Será?
Será que você está bom? Eu vou ficar mais assim, que eu falei para vocês. Verdade, talvez, né? Vamos equilibrar. Bom, a gente faz assim. Pode ser. Bom, pessoal, essa é uma mesa sobre literatura e eu gostaria, portanto, de começar conversando com vocês o seguinte. Vocês são 3 mulheres com trajetórias distintas. A Natália vem da medicina, a Márcia e a Andréa, por acaso, vêm ambas da filosofia, mas cada um criou um percurso a seu modo. E vocês, a despeito dessas diferenças nessas trajetórias, se encontram na literatura. O que eu gostaria de pedir a cada uma de vocês era para que começassem nos contando como se deu esse caminho que levou vocês a esse encontro com a literatura. Quem começa? Alô? 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 Agora sim, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui com essas pessoas tão queridas e admiradas por mim e no Cordão. Muito obrigada pelo convite, João e organização. Não conhecia Baré. Tá muito bonito. Bom, respondendo a pergunta da Adriana, né? Como eu cheguei na literatura, as pessoas falam: nossa, como você foi da medicina para a literatura? Eu diria que a medicina que foi o desvio, né? Que eu sempre quis ser escritora, desde que eu aprendi a escrever. Então, acho que eu era escritora antes de ser médica, só não sabia disso, não sabia como. Mas era o que eu queria, né? E gostava muito de ler, de escrever. Eu lembro de, quando criança, chegar na biblioteca da escola e falar para a bibliotecária que eu queria ler todos os livros do mundo. Eu ainda quero, a única diferença é que agora eu sei que não dá. Se eu ler os da minha casa, ao longo da minha vida eu já estou feliz, porque eu sou uma consumidora compulsiva de livros, acho que é a única coisa que meus pais permitiam comprar, assim, então, enfim, é uma coisa, os livros... E eu sei que isso é um privilégio no Brasil, né? Que tem tão poucos leitores e tanto que, assim, essa plateia cheia para escutar a gente falar de literatura é realmente uma alegria. E, bom, e aí, então, eu que queria ser escritora fui fazer a faculdade de medicina. E foi super difícil, na verdade. Tanto que no segundo ano da faculdade eu fui fazer letras. Aí eu fiz um tempo as duas juntas. E isso não foi fácil também. Meu pai era médico, ele foi uma grande influência na minha vida. E ele não ficou nem um pouco feliz de eu não estar gostando de medicina e querer fazer letras, né? Foi uma briga lá em casa. Mas aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade de medicina, não consegui sair da faculdade. Todo mundo, por exemplo, essa semana eu tive num evento com uma pessoa que largou a faculdade de medicina no quarto ano. Eu sinto uma certa inveja, sabe? De quem fez isso. Ainda que o meu primeiro livro, que é o Desterros, ele é sobre o meu trabalho como psiquiatra, como médica num hospital penitenciário. Ou seja, apesar de eu sempre querer escrever, foi a partir da medicina que eu comecei a escrever, né? Então, acho que foi assim que eu me conciliei com essa trajetória, né? De ser médica e de querer escrever o tempo todo, né? Mas eu sempre... E aí, quando eu me vi escritora, acho que depois do segundo, terceiro livro, que eu falei, bom, então agora acho que eu sou mesmo escritora, né? Acho que agora não dá mais para voltar atrás. Mesmo assim, eu ficava um pouco incomodada, assim, quando me chamavam para falar de medicina, de psiquiatria, ou mesmo com os meus próprios livros, assim, por exemplo, Copo Vazio, que é um livro que é um livro de literatura, mas que trata de um tema contemporâneo, que é o Perdido, que tem o nome... Depois que eu escrevi o livro, eu descobri que tem o nome de ghosting. E eu fui estudar e entender o que eu fiz depois. Só que me chamam para falar do livro como psiquiatra, não como escritora, né?
E aí eu relutava um pouco com isso. Poxa, eu queria ser uma escritora, não uma médica escritora, sabe? Mas aí eu fui até conversando com uma amiga que trabalhava com literatura de viagem e que era jornalista, escrevia literatura de viagem e chamavam ela para falar sempre disso e ela entendeu que essa era a especificidade dela. Então eu entendi também que assim foi a partir dessa conversa, sempre conversando com os pares também, que, bom, então sim, eu sou uma médica que sou escritora ou escritora médica, enfim, cada hora uma coisa e cá estou. Essas duas e tantas outras, né, que fazem esse caminho que me traz aqui. E vocês, Andréa e Márcia? Boa tarde. Alô? Foi? Não. Agora foi? Foi. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui. Queria agradecer o João pelo convite. Estar aqui com a Márcia, a Adriana e a Natália, que são 3 grandes autoras. Não conheci o Projeto Cordão. Não conheci o Projeto Cordão e quando eu vi a programação, eu pensei, bom, isso não é um evento, isso é uma casa para morar, né? Que coisa confortável estar aqui. Que sensação de conforto, acho que essa é a palavra. Eu comecei bom, eu não sou, tenho uma trajetória diferente, meus pais não eram leitores, não havia leitor num raio, acho que de 100 quilômetros do meu corpo. Fui criada em São Bernardo do Campo, enfim, numa coisa assim de operários de Brastemp com Ford. E eu, na verdade, comecei a escrever antes propriamente de ter um hábito de leitura, porque como eu estudei em escola pública e havia sempre uma professora faz a diferença, né? É impressionante como uma unidade de pessoa faz diferença. Imaginem se fôssemos uma nação fazendo diferença, acho que a gente voaria. E ela, muito apaixonada pela escrita, ela dizia assim, bom, eu fiquei muito espantada quando eu lembro de um trecho de Machado de Assis que vinha no livro didático e tal, e muito espantada com aquilo, e muito espantada com a cerimônia dela para dar aula, né? Ela era muito, ela impunha um ambiente assim, sei lá, eu estou brincar aqui como se fosse de uma cirurgia que vai acontecer, assim, de uma cerimônia, de um cuidado. E aquela cerimônia toda para falar de uma coisa que depois ela foi dizer, o que há nesse texto nunca aconteceu e nem vai acontecer. É uma ficção, essa ideia de ficção, eu pirei. Depois ela passou exercícios de escrita, né, a redação, e eu me lembro dela sugerir um exercício muito livre, que a gente demorou um pouco para entender, e ela falou assim, olha, vocês vão mentir. É uma mentira, você vai contar uma mentira. Aí me apaixonei, acabou-se. Então, foi aquela aluna que fazia 2, 3 versões da redação pedida pela escola. Não tinha a menor ideia de que aquilo inventar fosse literatura. Lá pelas tantas, enfim, eu escrevia poemas, assim, para uma banda que eu adorava na época, o Ahá. Fazia poemas para os surfistas que estavam nas capas das revistas de surf que eu via na banca de jornal. Não era nem para o próprio, era uma foto numa banca. Aquela coisa ABC, assim, você olha para... É tão perto do mar, mas aí aquela coisa, aquela onda perfeita, aquele frescor da onda, era tão diferente daquele lugar, assim, poluído de indústria, sabe? Aquilo me fascinava talvez mais do que o surfista. Mas escrevia poemas horrorosos para os surfistas. E lá pelas tantas, minha mãe estava com questões, ela não estava indo às reuniões de pais e mestres da escola. E eu fiquei com vergonha. Não era nem me sentir, nossa, minha mãe não cuida de mim, assim, eu estava com vergonha social mesmo, porque os pais das amigas iam. E aí eu pensei, bom, eu vou escrever uma carta para ela. Eu escrevi uma carta no quarto e entreguei na cozinha, pedindo que ela fosse à reunião. Ela foi. Aí ela foi, e aí a escrita, sabe-se Deus, assim, para onde que eu seguiria, ela é uma coisa, assim... Acho assim, eu dizer escovar o dente. Não, talvez eu não escove os dentes, se for o caso. Se for proibida, tá tudo certo de escovar os dentes, mas de escrever não dá. E aí eu fui juntando textos, né? A vida foi levando para outros lugares. Depois eu fui fazer... Aos 17 anos eu fui parar. Eu fiz um colégio técnico de publicidade no ABC. Daí eu fui parar aos 17 anos numa produtora de cinema publicitário. Estavam lá dirigindo Terra Estrangeira Walter Salles, João Salles, o irmão, dirigindo comercial de cerveja Skol, Ricardo Vanchin dirigindo comerciais de cigarros Free,
Daniela Thomas fazendo os cenários. Eu chego a fosse desmaiar, sabe? Porque daí eu estava vendo ali, porque eu pude participar ali, estar ali tão adolescente, tão girina, daquela produção e vendo Laura Cardoso estar completamente normal e de repente olhar para uma coisa num foco e se transformar. Enfim, fui me apaixonando toda pela representação, pelas coisas. Bom, eu não posso me alongar, mas agora, nesse momento aqui, aos 49 anos, eu olho para trás e penso, mas que audácia eu ter pego a chave para dirigir a Ferrari da literatura, porque hoje eu vejo uma cerimônia tão grande mesmo, assim, entendi o que é literatura, quer dizer, entendi. Eu abordo e sou fascinada, não sei o que ela é, não sei o que é também escrever, eu adoro ler ensaios cada vez mais para entender o que outros escritores, que notícias os escritores tiram da grande viagem que é a escrita. E a leitura veio muito depois. A escrita, de uma forma, ela apareceu, e a leitura depois. Aí, adolescente, era uma leitura completamente errática. E aos 30 e poucos anos é que eu fiz primeiro filosofia na PUC, aí resolvi fazer na USP, fiquei uns 9 anos na graduação, e depois emendei um mestrado lá na USP também, fazendo um trabalho sobre lavoura arcaica, aproximando com a fenomenologia da percepção do Maurice Merleau-Ponty. E aí, só que quando eu entrei já leitora e da literatura na filosofia, eu não sei nem como eles aceitavam meus trabalhos, bem na verdade, nem como aceitaram meu projeto, porque eu lia tudo como ficção. Eu não conseguia levar... Não é que eu não conseguiria levar a sério, mas... Era assim, isso aqui, ao mesmo tempo, isso aqui só pode ser linguagem, né? Então, que assim, a filosofia também me atravessou. Eu falei, não vou dizer a palavra atravessou, mas já falei. Me deu uma coisa... Eu não sabia perguntar sobre a literatura e agora eu consigo formular perguntas para ela, assim. Então, uau, assim. Então, é mesmo mais ou menos esse o percurso. Lembra de ouvir você comentar certa vez, naquele cruzeiro que nós fizemos pelo Rio Negro, que você, muito pequena, frequentava a biblioteca da sua cidade. E foi daí que começou, então, o seu interesse pela literatura? Boa tarde a todas, todos e todos. Obrigada, Camila, Rafael, Valfrido. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com a Adriana de novo e com a Andréia e um pouco mais perto da Natália. Uma alegria estar com vocês. A gente poder falar de literatura, que é um luxo, né? No país da fome, a gente falar de literatura é um luxo. E certamente, se esse país puder avançar na literatura, a gente também vai conseguir avançar contra a fome. Há um nexo entre essas coisas aparentemente díspares. Foi nada. Foi Deus. Você sabe que foi Deus. Foi Deus. Deus ex machina. Olha só. E aí? Deus não está gostando. Bom, aí eu vou lembrar, desculpem. Já que Deus não está gostando, lembrei do Mefistófeles, do Goethe, do Fausto. Meu amigo que fala alemão ali não vai gostar de eu falar Goethe, né? Goethe. Mas ele fala, eu sou o espírito que constantemente nega. E essa é uma definição do sujeito e ele aparece também na hora que o microfone não funciona. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu comigo? Eu tô brincando com você, só para te zoar, porque a gente tem que fazer isso quando você está trabalhando e eu tô me divertindo. Olha só. Aí, como aconteceu comigo? Eu acho que isso aconteceu comigo, e eu vou falar isso também porque essa pergunta que a Adriana faz, e isso é mania de professora de filosofia, a gente tem que analisar a pergunta, né? Quando a pessoa pergunta, tem um monte de coisa que ela quer saber. E o que ela quer saber é qual é o caminho que o indivíduo faz para chegar no todo, talvez esperando que, através desse caminho, você possa explicar também por que o todo não chega nesse lugar particular. Não, porque é um país gigantesco, como a Natália falou, um país de 200 e tantos milhões de habitantes. E quem lê nesse país? Isso é um drama, é um problema muito sério. Porque o livro, ele subjetiva as pessoas, assim como o TikTok produz uma subjetividade, o livro também produz uma subjetividade. E nós somos, embora estejamos aqui em várias gerações, a gente pode se chamar
de geração do livro. Aqui, quem está aqui nesse projeto Cordão está ligado nesse tipo de questão narrativa, o texto, como que o sujeito e o predicado se conectam, como a gente constrói um diálogo entre nós, todos esses assuntos, né? Então, isso é muito sério. Eu acho uma ótima pergunta, porque parece que você vai só falar de você, quando, na verdade, você está falando de alguma coisa que toca a existência de todo mundo. Todo mundo, cada um de nós teve um encontro com o livro, né? Eu acho que eu escrevo por um caminho torto. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fui alfabetizada pelo meu irmão. Eu tinha 5 anos e ele tinha 7. Eu acho que isso é um fato. Por isso que eu nunca separei escrever de desenhar. E aí, para mim era tão igual, e eu só fui me dar conta disso depois de muito velha, eu segui desenhando e fui fazer faculdade de artes e também de filosofia. Hoje eu até ia trazer para o meu tipo Rafael, mas depois esqueci. Eu comecei a desenhar os meus livros, os meus romances. Então tem um, por exemplo, que ele tem 3 metros por 6 metros e ele dobra todo e está todo lá. Aliás, é esse. Esse não, é o Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. E aí, enfim, para mim desenhar e escrever sempre foi a mesma coisa. Mas, aí eu fui estudar filosofia. Aí descobri na biblioteca, sim, da minha escola, porque a minha casa também era uma casa sem livros. E continua, a casa da minha mãe continua sendo uma casa sem livros. Tem os nossos livros que a gente jogou lá, mas a minha mãe não lê. Nem nunca leu. Nunca se interessou. Ela não acha legal, assim. Ela sempre achou, para que você vai fazer mais um? Você já fez um? E a minha mãe não é uma boa mãe. A minha mãe foi uma ótima mãe do ponto de vista institucional, mas ela foi uma pessoa que dá vontade da gente fugir. E isso é ótimo para quem escreve. É ótimo, eu dei muita oficina literária, eu sempre falava assim, me contem primeiro da família de vocês. Aí as pessoas vinham contando coisas lindas, maravilhosas. Aí depois tinha uns que começavam a contar coisas horríveis. Aí eu dizia, aqui está um escritor em potencial. Se você tem uma família horrível, você tem chance de ser um bom escritor. Em geral, as pessoas felizes não escrevem. Ou quando escrevem merda, né? E aí, eu admiro muito, eu tenho uma verdadeira paixão por pessoas problemáticas, estranhas, esquisitas, anormais. Eu acho elas sempre preferíveis para qualquer tipo de conversa. Mas, enfim... Então, eu descobri esses livros na biblioteca, primeiro da escola, depois na biblioteca da catedral da cidade onde eu nasci, que é Vacaria. E os livros de filosofia eu descobri nessa biblioteca da catedral, num caminho, porque eu desviei do caminho e fui parar nesse lugar. E depois, para fechar, eu escrevendo mestrado, doutorado, aquelas coisas, dando aula, sempre dei aula de filosofia, né? Mas, quando eu tinha 28 anos... eu desviei do doutorado, que eu terminei naquela época, isso faz muito tempo, e eu estava sofrendo muito. Sabe quem está estudando, em geral, está sofrendo, quem está fazendo doutorado, está sofrendo e tal. Quem não está também está sofrendo, mas, enfim, eu estava sofrendo. E aí eu descobri que se eu escrevia ficção, e eu abri um arquivo para escrever ficção, e eu descobri que se eu escrevesse ficção, eu sofria menos. Então, para mim escrever... E eu comecei a escrever a minha novela familiar, que, se for o caso, depois eu conto, porque ela virou um livro chamado Era Meu Esse Rosto. E eu descobri, desde aquela época, que se eu escrevo, eu me torno uma pessoa com quem é possível conviver. Eu fico até simpática. Se vocês chegarem perto de mim, eu sou um amor de pessoa, mas só porque eu sou uma pessoa que já elaborei a catástrofe no texto. Eu acho um belo de um caminho. Além de tudo, os escritores são pessoas que poupam os outros da chatice deles, né? Você fica horas, dias, semanas, meses, anos escrevendo, o mundo vai rolando e você não incomoda ninguém enquanto você está ali dedicado ao seu negocinho, né? Ao seu ofício. É mais ou menos isso. Estou brincando, mas é verdade. Essa sua resposta, Márcia, me fez pensar numa questão que eu havia colocado para a gente discutir, que é uma certa imagem que se tem do escritor que precisa ser recluso, que precisa de um certo espaço para reflexão, para compreensão e para amadurecimento de algumas ideias. E nós vivemos numa era em que os escritores são instados, muitas vezes, a fazer, às vezes, de showwoman, no nosso caso. Então,
há uma certa necessidade que estejamos nas redes sociais, de que mostremos os nossos processos e de que façamos ali propaganda dos nossos livros, que repostemos os elogios, repostemos os comentários positivos e façamos com que o livro aconteça. Isso parece um pouco contraditório com o caminho, com o comportamento clássico do escritor que a gente tem em mente, daquela figura muitas vezes atormentada e reclusa. Como é que, no caso de vocês lidam com essa necessidade, que ela é absolutamente inquestionável de um certo recolhimento para a produção literária e, ao mesmo tempo, uma necessidade que se impõe de fazer com que os livros que vocês escrevam aconteçam, que sejam, enfim, que repercutam, para que possam vender bem e para que vocês possam, inclusive, viver melhor em decorrência dessa carreira que vocês escolheram. Como é que se dá esse conflito na vida de vocês? Eu não tenho. Eu só não gosto, eu acho chato, só para dizer, porque eu vou falar só isso. Eu não tenho nenhum problema com multidões. Eu acho muito mais difícil uma pessoa sozinha. Um único, assim, sabe? O resto eu acho sempre muito legal, porque tem coisas, por exemplo, olha que especial a gente poder falar aqui desses assuntos, né? Eu dou aula, gente. Aula, tem coisa que você só fala na aula, que você não vai conseguir falar com mais ninguém. E esse ser das redes, eu acho que ele é um ser muito chato, quando você tem que ficar produzindo. Mas, fora isso, é um novo modo de ser da nossa vida. Ruim é se as pessoas pararem de ler porque elas descobriram o TikTok, né? Aí a catástrofe. Quer que eu vá? Eu e a Natália aqui assim, ó, vai. Eu acho muito interessante que não só o escritor também tenha se tornado um perfil no Twitter, um perfil no Instagram, mas o leitor é agora um perfil. O leitor sempre foi uma pessoa anônima. Hoje o leitor, você vê ali, tem assim, a sua xícara de café, tem a sala que é o fundo, você tem um histórico de leitura dessas pessoas, você tem uma imagem do leitor e um contexto do leitor. Os leitores, e também acho que, não só para dizer que acho que não só nos alcança como escritores, mas os leitores também. E nós, escritoras como leitores, eventualmente fazemos a mesma coisa nos posts. Eu costumo fazer, gostaria até de fazer mais, mas de vez em quando faço, assim, quando sou afetada por um livro, eu faço a mesma coisa, né? Coloco ali os livros que estou lendo e tal. E a coisa acho que desde a Flip, que tem 20 anos, acho já, né? A Flip, que essa coisa da festa literária, a ideia de festa literária, de colocar na conversa a presença do escritor, é uma coisa que se espalhou depois pelo país inteiro, com festas literárias em cidades pequenas, médias e grandes. A gente conhecia as bienais, que era esse lugar, e mesmo a Bienal também, pós-Flip, tem agora esses espaços maiores de conversas, que as próprias editoras fazem nos seus próprios estandes. Mas eu acho que desde a Flip, e acho que também isso não é uma coisa assim só nossa, do Brasil e tal, existe um consumo da presença do escritor. A depender, ela vale mais do que o próprio livro. É como se o escritor tivesse ali uma certa singularidade em algum assunto ou num tema que interessa, e é um pouco da literatura aquilo que ele se apresenta, sabe? Eu lembro de assistir mesas na Flip em que as pessoas estavam lá para chorar diante do Victor Hugo Mãe. Elas consumiam a fala, e ele leva as pessoas a uma espécie de hipnose poética, né? Ele tem essa... Mas aí vem essa questão, né, Adriana? E você coloca a questão assim, como lidar com esse conflito, né? Você já trouxe como conflito, né? E eu fico pensando em que lugar... Gente, tem um monte de mosquito aqui em mim. Aí também? Não sou só eu. Obrigada. Eu estou mal enxergando vocês aqui como um enxame aqui. Ai, que não transmita doença, pelo amor de Deus, sou hipocondríaca. Mas eu tô toda... Menina, e vacinei dengue, tá? Então... Mas eu acho que, e como a Márcia colocou, eu concordo, não, acho que não é só, acho que tem um conflito para organizar mesmo, de fato a escrita exige uma concentração e uma imersão, que não é esse estado nosso aqui sentada, jamais, sequer se parece com qualquer outro estado, mas tem também essa comunicação e essa troca
que, ainda mais agora com os meios, o meio online, da gente ter uma segunda vida online, praticamente a gente só tem a nossa própria vida offline, só para corroborar a vida online, a coisa se inverteu. Eu acho que esses encontros é um antídoto para isso, e é bem bonito estar aqui. Para mim, é um conflito. Eu acho que... E eu, por um lado, gosto dessa troca com leitoras no Instagram e procuro não ver avaliações. Quando, sei lá, pode ter 100 avaliações, 95 boas, 5 ruins, a gente fala, nossa, o livro... Assim, escritor é bem neurótico, assim, costuma ser. Por isso escreve, como diz a Márcia. Só que o que eu acho, assim, a gente também está sujeita a descarga dopaminérgica que o Instagram dá, né? Likes. E é muito fácil cair nessa dependência mesmo, porque realmente, de fato, a gente somos todos, com muito poucas exceções, dependentes do celular hoje, para tudo. É nossa memória, é nosso banco, é nosso senso de direção, um apêndice nosso e que a gente precisa para viver, né, hoje. Hoje a gente fica lá no celular, já fica se sentindo meio perdido, né? Nossa, cadê o celular? Não consegue muito, bem dependência mesmo. E eu acho que... E justamente isso, como o André falou, porque a escrita pede um outro tipo de concentração e tem que sair de um lugar de solidão, sim, porque é uma delícia essa troca, né? Mas a literatura, na maior parte das vezes, ela se faz em silêncio, ela se dá em silêncio, tanto quando a gente está lendo quanto a gente está escrevendo. Então, de fato, é o tempo. O tempo de escrever, a gente está, enfim, nas redes sociais, assim como o tempo de ler. E acho que tem uma outra questão, e que tem a ver com a minha literatura também, porque eu escrevo muito a partir do que eu vivo, que eu quando estou aqui falando, sou eu mesma, sabe? Não tenho uma... Não estou atuando, sou eu. E isso, às vezes, me custa. Eu gosto de um autor, na verdade agora estou até com um pouquinho de ranço dele, que a gente estava falando do Nausgaard, que é o norueguês. Eu estudo ele no doutorado, acho que por ter estado muito perto das vezes um bode, assim. E ele vai em eventos, tal, e chega no hotel à noite e chora. Eu não choro, tá? À noite no hotel. Mas eu, às vezes, fico um pouco aflita, assim, sabe? Porque se virar do avesso. E assim, enfim, acho que assim... É uma presença verdadeira que está aqui. Depois, isso para mim, tem um custo. Mas só um detalhe. Esse negócio também que é a mística do cara que vive a vida interior que a sociedade não vive, né? Então, parece que a escritora é aquela pessoa que está lá experimentando numa instância apartada do mundo, né? Como se fosse alguma coisa especial. Claro que é especial, como viver é especial. Mas, para mim, gente, fazer... uma comida é tão especial quanto escrever um livro. Acho tudo muito maravilhoso e muito especial se a gente pode fazer, sabe? Então, eu também acho que esse negócio, às vezes, é um pouco a mística criada, né? Você falou primeiro de uma imagem, né? Então, a mística do escritor como se ele fosse a figura responsável pela terceirização da subjetividade numa época em que ninguém mais faz a experiência disso, sabe? Não, mas acho que tem outra coisa aí, que acho que as redes sociais, essa dinâmica, elas deturpam a relação entre o que é público e o que é privado, né? E por isso que eu, assim, como agora que eu escrevo coluna, agora não, já faz acho que 2, 3 anos que eu escrevo coluna, e tem um ritmo de escrita semanal, eu percebi que eu preciso ter uma escrita que eu não mostro para ninguém. Tem coisas que eu preciso guardar. Assim, sabe? Assim como, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eu tô lendo, eu vou postar, mas, putz, eu tô lendo o livro de fulano, mas eu não tô lendo o livro do ciclano, que é meu amigo, que vai querer que eu leia. Aí eu falei, caramba, eu tô me cobrando, me sentindo cobrada
do que eu vou ler. Eu falei, quer saber, eu vou ler e não vou postar, porque isso é meu, sabe? Então, acho que a gente tem essa coisa de postar tudo, a gente precisa guardar também coisa pra gente, até porque isso vai ser substrato do que a gente vai fazer, do que a gente vai escrever, vai ser o peso, assim, isso vai dar o astro, né? Porque senão, acho que, enfim, a Hannah Arendt fala, uma vida vivida inteira em público, ela perde, ela fica superficial, né? Assim como uma vida vivida totalmente na privacidade também perde justamente a ação, a troca, a experiência pública, né? Então, acho que a questão é justamente encontrar essa medida do que colocar e do que guardar, né? Mas sempre guardar algo, pelo menos comigo é assim. Porque senão perde o estofo, é assim que eu vejo. Só para colocar na coxa de retalhos, assim, Márcia, eu acho especial demais escrever. Pra caralho. Eu brinco, assim, que eu trabalhei no Centro Espírita, não vou contar essa história, mas trabalhei lá recebendo vozes. E aí, depois, quando tem porque não me perguntaram assim, você acha que você é psicográfica? Não. Mas é uma sensação, assim, de como se eu recebesse, sim, um espírito, mas é o meu. E isso é perturbador, receber o próprio espírito. Mas sinto essa perturbador é diferente de especial. Não, mas assim, por exemplo, de você ser aquela pessoa que tem acesso ao pré-sal da subjetividade coletiva, aí eu acho um delirante. Mas a experiência pessoal, porra. Eu também, eu acho que quando... eu acho bonito isso também, que a gente, nessas 3 trajetórias, tenham visões totalmente diferentes. Eu acho que a literatura ela é múltipla justamente por isso, né? Porque... Mas, ó, eu escrevo coisas que eu nunca mostrei pra ninguém. Quem leu o romance que se chama Pele de Porco, que foi inteirinho escrito à mão e ilustrado? Ninguém. Nem eu reli o meu próprio romance. Agora eu estou fazendo uma cópia dele para eu poder ler. E eu fiz vários outros, assim, que eu nunca mostrei. Então, gente, não é isso, entende? Eu acho que a gente não está longe. O que eu estou dizendo é que, assim, para mim, o trabalhador que vai lá e trabalha, que arrumou as barracas aqui, ele é tão importante quanto nós aqui sentados. Isso é óbvio, né? Sim. Então, isso a gente concorda. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que escrever, por mais que seja uma delícia... Então, é que nem a pessoa que fica lá dançando, é uma delícia. E a pessoa que fica lá rezando uma missa deve ser uma delícia. A pessoa que vai lá fazer massa de pastel é uma delícia. E assim por diante. Tudo é uma delícia se a pessoa está inteira. Talvez o que a Andréa está falando é que a autoconsciência, o encontro com a palavra, essa dimensão poética, que é uma dimensão perdida na nossa era... nessa era alucinada nossa, das redes sociais, do vazio do pensamento e tal, para citar a sua Hannah Arendt, talvez aí sim, aí você se sinta mesmo, nossa, olha aqui, eu estou lidando com palavras, palavras são mágicas, elas permitem fazer uma experiência incrível da existência e de coisas ignotas, né? Mas, assim, quero só deixar isso porque não é para a gente se achar... mais, né? Ninguém se acha mais porque aprendeu a ler ou escrever, ou porque fala alemão ou francês ou hebraico, ou porque é homem ou porque é mulher. E eu acho sempre perigoso, não é o nosso caso aqui, mas perigoso resvalar no orgulho burguês. Né, gente? Nós estamos aqui para combater o orgulho burguês, por mais que a gente goste do conforto burguês. Né? Mas pera, por que você não vai publicar? Por que você não vai publicar o teu livro? Porque é impublicável. Não é porque, assim, é um negócio todo escrito à mão, tem que fazer um facsímile. Não sei, eu acho impossível, mas eu escrevi ele à mão. Porque eu sempre tenho essa alternativa, gente. Isso aqui é momento autoajuda. Quando você está sofrendo, aí você pensa em se matar. Aí você não se mata e você vai lá e escreve. Qualquer coisa de ruim que você queira fazer com você, sair com um boy lixo, você vai lá e escreve, né? Qualquer coisa, você quer comer um McDonald's, não faz isso, vai lá e escreve. É sempre melhor na vida você escrever, por isso que eu também passo a vida escrevendo e não fazendo merda. Mas sabe que... Às vezes em que eu não escrevi, eu fiz merda, e olha que eu já fiz merda. Olha, eu vou colocar um contraponto aí também. Porque, para mim, eu preciso escrever é uma necessidade, mas nem sempre é bom, gostoso. Para mim é muito perturbador, muitas vezes, assim, sabe?
E chegar nesse momento da escrita, e é a escrita que acontece, que é algo, que é essa mistura do que a gente controla e do que a gente não controla. É esse momento em que esse lugar da escrita, que é para qual a gente dá passagem, da qual a gente não é dona, mas que é nossa também, e que não acontece só porque a gente quer, só porque a gente sentou para escrever. Às vezes acontece, às vezes não. Às vezes a gente quer que aconteça e não acontece. Algumas vezes eu saio transtornada desse momento, assim, sabe? Então, quando alguma coisa de muito ruim acontece na minha vida, eu falo, que bom que eu tenho a escrita, porque eu vou poder fazer alguma coisa com isso. Só que não necessariamente a escrita vai me ajudar a elaborar isso. Às vezes até pior, às vezes revolve. As Pequenas Chances, que é o livro que eu escrevi a partir da experiência de estar muito perto do meu pai doente, da morte dele. As pessoas perguntam, para você foi uma elaboração? Talvez até tenha sido, mas foi muito doloroso também. Foi muito. Eu voltei a sonhar, no momento da publicação, falar disso. Ao mesmo tempo, escrever, a gente perde um pouco. Tentando até também desromantizar um pouco, né? Quando a gente eu escrevo sobre experiências minhas, por um lado, aquilo está lá, fixo, eu não vou mais perder aquilo, mas ao mesmo tempo eu já perdi aquilo como meu e como algo que pode se transformar, porque a nossa memória ela se transforma, né? E quando eu escrevo e cristalizo isso, e isso é do mundo, não estou dizendo que isso é ruim, eu vou continuar fazendo isso, eu preciso fazer isso, né? Mas é algo muito, não é só, acho que não é só gostoso eu estou chutando aqui na mesa, né? Então acho que eu vejo como um gesto muito ambivalente, assim, sabe? De prazer e de dificuldade e de sofrimento e de angústia e de alegria, de muita alegria, de euforia às vezes até. Então é tudo isso misturado. Vocês mencionaram que alguém falou sobre a delícia de escrever, e isso me lembrou uma frase da Raquel de Queiroz, escritora minha conterrânea cearense, que depois eu descobri que era uma frase plagiada de uma escritora que me falha agora a memória qual é. Mas uma vez perguntaram para ela, Raquel, você gosta de escrever? Ela respondeu, não, eu gosto de ter escrito. E eu acho isso muito bom, porque escrever não é necessariamente prazeroso, né? Pode ser também um trabalho doloroso. Mas é curativo. É curativo. Isso eu não tenho dúvida. Isso que eu falei antes é brincadeira, mas é verdade. E nos últimos tempos, eu descobri isso também de escrever poesia. Que aí eu não mostro para ninguém mesmo, porque eu escrevo poesia muito ruim. Mas eu tenho aqueles cadernos, né, que eu fico desenhando e escrevendo e tal. Aliás, eu falei isso antes. E eu falei que eu desenho e escrevo junto ao mesmo tempo, porque quando o meu irmão me ensinou a escrever, a gente também disputava para ver quem desenhava melhor. E eu tinha esse negócio de querer vencer o meu irmão, ele é mais velho que eu. E eu me esforçava muito por desenhar bem, sabe? Mas poesia eu nunca consegui escrever bem. E aí eu escrevo à mão nesses cadernos, aquelas coisas fragmentadas. Mas eu garanto, gente, sabe aquele dia que baixa aquela melancolia, que você não sabe o que fazer com você? Eu, às vezes, passo pela minha estante, junto 2, 3 livros de poesia, ou alguns livros muito significativos para a minha vida, levo comigo, vou para o meu quarto, lá eu escrevo um pouquinho, durmo e passa. E vamos embora, que a vida não dá tempo para muito sofrimento. Mas eu descobri isso, que na hora que você cai no vazio, a palavra é como se fosse uma âncora, né? E o mais complexo, eu acho, e difícil mesmo, é quando você perde as palavras. Aí é desesperador. Mas se você ficar amigo delas e próximo, e fazendo uma espécie de administração cotidiana para que elas não desapareçam, acho que fica mais fácil. Eu estou falando isso, falando sério. Eu faço isso muitas vezes no meu cotidiano e assim eu sobrevivi. Talvez por isso eu nunca tenha tomado remédios antidepressivos. Talvez seja um jeitinho, né, de driblar o nada, né, que nos olha, né, esse abismo do nada que os filósofos falam, que ficam olhando para a gente e constantemente no mundo que destrói o sentido e que destrói o próprio mundo que poderia fazer sentido, né? Agora, independentemente da maneira como o autor se relacione com o mundo externo, acho que todas nós concordamos que escrever é um ato solitário. O ato de escrever em si.
E, pelo menos no meu caso, que escrevo não ficção, né, nós conversávamos sobre isso no almoço, o que costuma acontecer é que eu compreenda melhor o meu trabalho depois que ele foi publicado, e que eu passo a conversar sobre ele com os leitores e também nas entrevistas, quando me fazem perguntas a respeito daquela obra. No caso de vocês, se dá o mesmo? Vocês têm uma compreensão diferente do trabalho de vocês após a publicação, a depender da maneira como se dá a reação dessas obras? Como a Nath, eu não leio as reações, porque eu também não leio os livros que já escrevi, eu não leio. Quando eu fui fazer a reedição dos Malaquias, que foi o primeiro romance que eu publiquei em 2009, e eu republiquei 12 anos depois, eu falei, bom, imagina, eu não vou nem mexer, estava indo para a gráfica, ela falou, não, dá só uma olhada nas provas. E aí eu encasquetei numa frase do primeiro capítulo. Eu falei, onde eu estava para escrever essa frase? Eu arranquei ela assim, num alívio de estar viva para arrancar aquela frase, de ser uma autora viva para arrancar aquela frase. E aí eu me senti... Que frase era? Nem esqueça, meu amor, jamais. Juro por Deus. Vou comparar as duas versões. Arranquei aquilo de lá, mas aí eu me dei conta também, né, de autor vivo tá reescrevendo, e ninguém melhor para o próprio autor, a autora fazer isso, né? Então, assim, opiniões, assim, é claro que vejo elas e faço essa coisa meio chata de ficar repostando, porque isso chega para mais pessoas e tal, faço essa coisa meio que quase automática e tal. Mas eu acho, vou cair naquele clichê gigante aqui, mas eu acho que, eu ia dizer ofensa, né? Aqui já falando que me sinto ofendida. Quando a crítica é negativa, ela faz tanto mal, é um clichêzaço esse, mas eu realmente acredito nisso. Mas o elogio também. Tem alguma coisa ali viciante e tal, eu não sei, eu acho que tem que ter uma certa proteção ou preservar mesmo o lugar de escrita, que é uma coisa muito incerta. E quanto mais incerta, mais eu me sinto perto do livro que estou escrevendo. Eu preciso ter uma incerteza profunda do que eu estou fazendo, sabe? De saber o que está acontecendo conforme vai escrevendo e tal. Mas ainda só... Juro, eu vou só falar uma coisinha, porque eu não queria esquecer e tal. Tem uma coisa que a gente... Talvez essa coisa de não parecer o escritor ocupar um lugar de elite, né, que eu acho que isso acaba acontecendo. E eu também dou muitas oficinas e percebo que as pessoas vão fazer cursos de literatura numa ideia de ascensão social, porque daí ela aparece, porque daí assim, tem uma coisa romantizada de uma profissão da literatura, mas assim, eu não sei se dá para chamar de profissão uma coisa que não tem empregabilidade, no sentido de não ter uma empresa e um concurso público contrata-se escritor, você contrata a formação daquela pessoa e tal. Mas eu acho que uma coisa que vem acontecendo e podia se alongar é essa ideia de que a escrita está ao alcance das mãos, assim. A gente pensa muito na coisa da formação do leitor, mas não se incentiva muito a escrita. Brinco também, falo assim, se você vai aprender a dançar, como você colocou, né? Não para ser a primeira bailarina do municipal, não vai aprender um instrumento para tocar na Sala São Paulo. Essas coisas, esse tipo de coisa você faz com uma coisa mais realista, da experiência daquela posição, daquela arte. E acho que a escrita, no mínimo, é a mesma coisa. Acho que as experiências que a gente conta aqui, elas são completamente acessíveis. E gosto muito de pensar assim, numa democratização da escrita, porque houve uma época que eu acho que ainda abunda, que a ideia, assim, tinha uma reclamação, talvez o Lira se lembra bastante disso, que era assim, tem muita gente escrevendo, que horror. Né? E isso, assim, a realidade, acho que quem está aqui deve acompanhar um pouco a literatura brasileira contemporânea, está dando o eco. Tem mais pessoas cada vez mais escrevendo, saindo de repertórios existenciais cada vez mais distintos. E acho isso... Essa experiência de escrita devia ser democratizada.
Eu me referia não exatamente à crítica no sentido de algo que eu achei sobre o livro, mas é uma certa elaboração que se faz após o produto. Ser influenciada pelo que li? Não ser influenciada, mas às vezes a gente consegue compreender melhor o que escreveu depois que já está escrito, né? E eu imagino que no seu caso, Natália, isso seja bastante evidente, porque você escreveu uma ficção a partir de uma experiência pessoal, que foi a morte do seu pai, e eu suponho que você tenha compreendido melhor a maneira como você lidou com o luto após a publicação do livro e após conversar sobre ele. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar sobre As Pequenas Chances e até sobre Copo Vazio, eu lembro que eu fui responder uma entrevista, foi muito bom que a primeira vez foi por escrito, porque para mim por escrito aí eu penso escrevendo, né, mais do que falando, e mais do que pensando. Acho que escrever é um jeito de pensar para mim. Mas eu escrevo também muito desse lugar, justamente, né, do que eu não sei. Por isso que para mim é contraditório quando eu sou chamada para falar como psiquiatra, que teoricamente é um lugar de saber, sobre algo que eu faço a partir do que eu não sei. É uma descoberta. A escrita para mim é uma descoberta. Quando surge algo novo, quando a escrita acontece, esse acontecimento da escrita é algo justamente, e eu só vou entender depois. Às vezes eu entendo pelo que as pessoas leram, eu também não releio, eu não me escuto e não releio o que eu escrevi, também porque eu vou querer mudar tudo. As Pequenas Chances eu também já pedi, imagina, não faz nem um ano, está fazendo um ano. Já pedi para fazer uma mudançazinha, mas era tão absurdo, que eu falei assim, gente, como ninguém viu isso, assim, sabe? Na revisão, era uma coisa, isso eu vou falar para vocês. Era logo depois da cena das Pequenas Chances, quando o pai da personagem, que não coincide exatamente comigo, morre, e que ela está no metrô colocando crédito no bilhete único, indo para o hospital, e ela vê no visor, gente, vi no visor, não dá, né? Aí vi no visor que era minha irmã, mas aí eu penso, eu acho que estava tão, assim, sabe, a gente escreve com a linguagem, mas a gente sai da linguagem também, né? Acho que sai das palavras, e aí por isso eu não vi no visor, e aí... Nossa, eu falei assim, eu falei com o meu editor, como a gente não viu isso, como ninguém viu revisão, 2 revisões, preparação, como ninguém vi no visor. E aí, enfim, mudou, nas últimas edições mudou. Mas sim, aí eu entendo a partir depois, né? Cada vez aqui, né? Cada vez que a gente fala sobre o que a gente faz, a gente vai entendendo. Eu tenho feito várias mesas com o André e é uma delícia. Eu falei, nossa, não tinha escutado você falar essas coisas. É muito diferente, cada vez é diferente, assim, sabe? É um aprendizado também estar aqui falando com a Márcia. Bom, né? A gente muito trocar bom. essa ideia, porque quando a gente está no boteco lá, a gente só faz fofoca, né? Nada sério, então. Mas eu publiquei meu primeiro romance em 2005 e depois eu reescrevi. Ele teve algumas edições, mas eu reescrevi para algum dia fazer uma edição revisada e também encontrei umas frases daquelas que eu queria me suicidar depois. Aí, mas eu comecei a escrever ficção em 98, quando eu estava terminando meu doutorado de filosofia, e esse é um livro que eu gosto de pensar a cada frase. Então, esse é um livro que eu demorei até 2012 para publicar. Em 2012 ele foi publicado, ele foi indicado ao Jabuti, aliás, em 2013, que é o Era Meu Esse Rosto, que é a minha novela familiar. E depois, eu acho que nos meus romances, eu acho que eles têm uma sequência, assim. Eu vou resolvendo o problema que ficou no antigo. Sempre fica alguma questão, não que seja um problema no texto, é uma questão que fica que você quer resolver depois. Esse romance aqui, por exemplo, Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, é um romance de vingança. Então, não é uma vingança minha. O meu de vingança eu estou fazendo, mas esse é uma vingança pelas mulheres. O meu de vingança eu vou lançar no ano que vem, é um romance sobre esse meu exílio aí. Mas esse aqui é uma vingança coletiva e tem mil questões para a gente discutir também sobre se nós, mulheres, podemos praticar violência
e por que os homens praticam tanta violência. Então, é um romance de violências, né? Para as mulheres que sofreram, são todas, mas para aquelas que não sofreram coisas tão fortes que elas achem que até não sofreram e que aí elas podem ser solidárias com as que sofreram. É sobre isso. Mas e aí eu fiquei pensando, depois desse eu acho que eu não tenho mais nada para escrever de literatura, porque esse outro vai ser uma autoficção, que é um gênero estranho, né? Mas aí me veio uma ficção esses dias porque eu briguei com 2 mulheres. E aí eu fiquei pensando no motivo pelo qual eu briguei com essas mulheres, o que rolou entre nós, e eu pensei, isso é motivo para escrever outro livro, porque eu não vou conseguir resolver isso na análise, nem bebendo, né? Nem nada, nem com elas. Enfim, tô brincando. Gente, eu falo assim para vocês relaxarem, tá? Porque esses assuntos são pesados. Aí é uma didática. Mas só para fechar isso, na minha obra não ficcional, nos meus livros de filosofia, é ainda mais óbvio, né? Ou Como Conversar com um Fascista, por exemplo, eu publiquei em 2015 e em 2017 eu publiquei um livro que era a sequência dele, que chama Ridículo Político, e em 2019 um que chama Delírio do Poder, que é sequência também da conversa. E quando eu fui fazer uma nova edição revista e ampliada, não aconteceu. Eu fiz outro livro que chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi Fascismo, que é o livro que aí sim foi publicado, enfim, que eu acho que é um livro que é mais definitivo sobre esse assunto, embora o outro tenha um tom mais pop e tenha sido ele que causou tantos estragos em minha vida, né? E tanto ódio da extrema-direita e tal. Mas, para mim, é sempre muito claro que o próximo livro nasce de uma... Eu já sei até, quando eu publico um livro, um ensaio, eu já sei qual é o próximo, e qual é o outro, e qual é o outro. Então, eu sei daqui para mais uns 5 livros para frente em relação aos ensaios. Mas a literatura, de fato, é mais pessoal, é mais, vou dizer assim, mais feminina, no sentido da performance do drama interno, né? Como diz o Lacan. Você vai performatizar seu drama interno nesse lugar ali que é o livro, e aí é uma coisa feminina, né? É a briga da gente com o Estado, né? Enfim, então acho que é isso. Eu soube que nós temos 10 minutos agora que nos restam, então eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma última pergunta. Nós somos aqui 4 mulheres conversando sobre literatura. Isso pode dar a impressão de que está tudo muito bem, nós vencemos, nós chegamos lá, estamos ocupando esse espaço. Mas a gente sabe que não é bem assim. E eu queria perguntar para vocês, como escritoras mulheres, se vocês enfrentam situações de machismo como escritoras e como vocês lidam com essas situações. Ou se há, muitas vezes, a impressão de que os livros que vocês escrevem são livros para mulheres, enquanto que os livros que os homens escrevem são livros para homens e mulheres. Vocês têm essa percepção, às vezes? E falar juntas, assim, ó. Pode começar. Isso foi. Há 20 anos, meu nome não é Andréa Del Fuego, também na minha cara, eu sou Andréa Fátima dos Santos, e Andréa Del Fuego surgiu um pseudônimo porque eu fui responder dúvidas sexuais da Rádio 89 FM e me pediram um pseudônimo. Falou, Andréa Fátima dos Santos não vai estar podendo, arruma um pseudônimo. Minha sogra me sugeriu Andréa Del Fuego, eu nunca tive projeto de ser escritora, eu nunca criaria um pseudônimo para ser escritora. Ficou. Mas eu soube de um livro que passou por uma editora aqui e que o editor falou, a gente só fica com ela se ela trocar o pseudônimo, porque as pessoas vão pensar que é leviano. É muito leviano esse nome Andréa Del Fuego. Parece alguma coisa sexualizado, vai lembrar a vedete. E hoje, 20 anos depois, esse editor pode pensar isso, mas ele vai pensar tomando banho no box. Assim, ele não vai poder ir para a cozinha se ele tem uma filha ou qualquer outra pessoa. Isso é uma conversa que ele tem sozinho agora. Eu acho que isso é uma mudança e tal. E sobre a nossa ocupação, não é uma palavra boa. Eu não sei que palavra que dá para isso, mas assim, eu acho muito sólido esse momento, porque não somos só mulheres escrevendo. Os clubes de leitura são feitos por quem? Mulheres, frequentado por mulheres.
A livraria Como a Gato Sem Rabo, em São Paulo, que só vende livro de mulheres, finalmente temos a nossa maçonaria, chegou esse momento. E as mulheres, então, elas são mais leitoras, tem assim, as mulheres, elas são editoras, elas são júri dos prêmios, elas são curadoras, elas são capistas, elas são tradutoras, elas são ilustradoras, e isso é muito sólido, isso é muito sólido. É todo o campo mesmo literário a mais mulheres, e vem chegando muitas pelas oficinas e pelos eventos. Na maioria dos eventos literários, 70% de quem está assistindo ou está com o seu livro na gaveta, ou já está tentando publicar o primeiro, ou nem sabe por que está aqui, sai daqui com muita vontade de escrever. Então, vamos embora. Vamos bater palma, né? Nossa, tem uma coleção. Eu fui pensando, vou falar isso, vou falar isso. Quando eu comecei a escrever coluna no Universo, que foi onde a gente se conheceu, eu lembro que me falaram, jamais vou dizer quem, por eu estar num portal de textos sobre mulheres, eu tinha sempre que colocar um assunto feminino, vamos dizer assim. Um exemplo, uma mulher que fosse exemplo. E no começo eu até me esforçava para fazer isso, até que eu pensei, gente, eu sou uma mulher escrevendo. Eu posso escrever sobre o que eu quiser, e isso já vai ser um olhar feminino sobre o mundo. Que, assim, a postura, o feminismo é exatamente isso, que eu escreva sobre o que eu quiser como mulher num portal de textos sobre assuntos de mulheres, porque todos os assuntos são de mulheres, e os assuntos de mulheres são universais também, né? Então, não só, né, a grande... não vou falar do Nausgard de novo, me recuso. Eu ia dar um exemplo dele, não vou falar. Mas, por exemplo, quando eu fui lançar Copo Vazio, e aí eu falo do... Não sei se até um machismo entranhado em mim, eu fiquei muito insegura de lançar um livro em pleno século XXI sobre uma mulher que sofre de amor. Eu falei assim, gente, é quase ousado fazer isso hoje, porque é um absurdo, é anacrônico, eu não posso fazer isso, né? Só que eu já tinha escrito o livro e eu insisti muito para que ele fosse publicado sem nem entender por que eu tinha feito isso, né? E aí tem a história da Mirella e do Pedro, que ela leva um ghosting e fica sofrendo absurdamente, ela enlouquece por conta disso. E essa história se alternava com a história de uma pessoa em situação de rua e que ia andando pela cidade, não sei o que, e todo mundo que lia falava, isso aqui não tem nada a ver. O que isso está fazendo aqui? Depois que várias pessoas falaram, tira essa parte, que eu percebi que era um apêndice, que era algo que não pertencia ao livro, que aquilo... O que tinha feito eu escrever aquilo? A minha culpa de não... Assim, de que o livro fosse sobre amor, né? E até hoje eu me pego tendo que defender para mim mesma, né, o fato de ter escrito... Teve uma peça lá em São Paulo sobre Copo Vazio, chama Copo Vazio mesmo, e foi muito legal. Teve 2 temporadas, foi incrível. E aí eu entendi, olhando as pessoas, assistindo aquilo, como é importante falar sobre amor, né? E que não é excludente falar sobre guerra, todos os tipos de violência, que há violência no amor também. E que também é um livro sobre luto. Eu lembro que foi lançado na pandemia, e eu lembro que eu falei, nossa, em plena pandemia, foi em 2021, não tinha nenhum evento presencial, nada. Eu falei assim, gente, um livro sobre amor hoje, e eu vi as pessoas ávidas por lerem aquilo, quase como se fosse necessário para tratar, não só, né, acho que são necessárias muitas leituras, experiências para dar conta de um momento, mas talvez essa avidez falasse um pouco de... Às vezes não é muito diretamente que a gente dá conta das coisas, a gente precisa desviar também. Então, era às vezes um desvio, né, de falar de um luto amoroso para também elaborar um luto coletivo que a gente estava vivendo ali naquele momento, de um governo absurdo, enfim. E aí nas colunas, eu acho que é um lugar onde eu falo mais de hoje,
do que está acontecendo, enfim, mas tudo isso, vocês verem, ainda me sinto culpada de ter escrito Copo Vazio e publicado Copo Vazio, mesmo assim, ele tendo feito um percurso maravilhoso, assim, sabe? E, enfim. Poderia seguir falando de outros, mas acho que deixa a Márcia também falar um pouquinho. Não, eu não posso falar. Eu não posso falar sobre isso, porque eu precisaria de 5 dias aqui de terapia coletiva, porque eu posso um dia escrever minha autobiografia só contando horrores para vocês. Horrores. Mas, como eu sou muito afim de ser feliz, eu escrevi este livro. E eu me vinguei simbolicamente de vários. Então, tem alguns assim que chegam a ficar alegóricos, né, de tão clássicos. E é um romance de matança, isso não é dar spoiler, mas é um romance de matança. E de uma personagem que eu tive muita alegria de construir, porque me construí, a gente se constrói junto com elas, a gente vai descobrindo as nossas dimensões, e é um romance de mulheres. Eu sempre falo que os homens que leem esse romance têm muita coragem, e já encontrei até vários, estou até perplexa. Não que até gostam, porque tem homens inteligentes. Tem. Todos eles estão aqui hoje no cordão, né, gente? Obrigada. Bom, então quem quiser saber a resposta da Márcia vai ter que procurá-la no livro. Gente, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, se encerrou. É uma pena. Mas eu agradeço muito a vocês que nos assistiram. Agradeço a Márcia, a Natália e a Andréa. Foi um prazer, meninas. Muito obrigada.